Fala pessoal, se tem uma coisa que eu não suporto é a ingratidão. É um sentimento para mim um dos piores que tem, né? E o Mateuzinho se mostra, né, extremamente ingrato com o Flamengo, um jogador medíocre, né, talvez abaixo da linha da mediocridade, porque a mediocridade significa médio, né, na acepção da palavra, e provoca o Flamengo só porque foi ao Corinthians, quer fazer uma média ao torcedor do Corinthians e diz que o Campeonato Paulista foi o troféu mais importante que ele já ganhou. Ignorando a Libertadores, por exemplo, que ganhou com o Flamengo, aquela coisa toda. Ele não tinha mais espaço no Flamengo, porque é dois laterais direitos melhores do que ele no elenco hoje, e manda uma dessa para fazer média com o torcedor do Corinthians. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal! Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você deixe seu like neste vídeo, porque a gente vai falar sobre ingratidão. E a ingratidão desse jogador Mateuzinho, que ganhou um título paulista com o Corinthians, foi até eleito, né, o melhor lateral do Campeonato Paulista, e na festa de comemoração, de encerramento, melhor dizendo, do Campeonato Paulista, disse que esse é o maior título que ele ganhou na vida, esse Paulistão, pelo Corinthians, e que é melhor do que muito lateral direito por aí, tipo Danilo, e que está esperando uma vaga na seleção brasileira. Ora bolas! Mateuzinho é um jogador medíocre, ou talvez abaixo da linha da mediocridade, foi para o Corinthians porque não tinha espaço no Flamengo. O Varela e o Wesley são melhores do que ele, né? Então o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro, isso é mais importante, mas eu fiz questão de sublinhar essa declaração ridícula do Mateuzinho, né? Este vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, inclusive com uma combinada sem igual no mercado de apostas, ou seja, com odds turbinadas, odds que você não vai encontrar para essa combinada em lugar nenhum, para o jogo entre Flamengo e Internacional às 9 horas da noite no Maracanã. Aliás, BandBet, com a combinada vitória do Flamengo e mais de 2,5 gols na partida, está pagando mais, muito mais do que todo o mercado. Então aproveite essa oportunidade, não perca essa oportunidade de mercado, já disse aqui, exclusiva no mercado de apostas para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo aí, muita gente fala assim, não, mas foi um vacilo o Flamengo ter cedido Mateuzinho e Hugo Souza ao Corinthians, mas esses caras não estavam jogando nada no Flamengo. Eu acho o Hugo Souza um goleiro pouco confiável também. É um goleiro que é capaz de defender pênaltis e cometer falhas, como cometeu no jogo contra a Universidade Central pelo Corinthians, né? Então o Flamengo não perdeu nada, foi bom para todo mundo. Foi bom para o Flamengo, foi bom para o Corinthians, foi bom para o jogador. O que me irrita é essa gente fazer média. Tá fazendo média com a torcida do Corinthians, esquecendo do Flamengo, no caso do Hugo, inclusive, o clube que o revelou. E no caso do Mateuzinho, né, um lateral direito horrível, horroroso, teve várias oportunidades no Flamengo. Aliás, ele começa a as ter com o Domenech em 2020, depois que o Rafinha sai do Flamengo para jogar no futebol grego, e nunca apresentou nada demais, muito pelo contrário, né, um jogador com vários problemas defensivos. E aí, para fazer média com a torcida do Corinthians, ele fala que esse é o maior título que ele conquistou na vida. Esse Campeonato Paulista, gente, um campeonato estadual, tudo bem que venceu sobre o arquirrival, mas é um campeonato estadual, tem absolutamente nada demais. Ele chegou a ganhar Libertadores pelo Flamengo, pouca gente se lembra disso, em 2022.
E aí fica com esse papo furado de que esse foi o principal título da carreira dele. Isso mostra ingratidão. Eu sempre ouvi nos bastidores que o Mateuzinho achava que era o Leandro, né? Para quem não sabe, ou para quem não viu jogar, o Leandro é o maior lateral direito da história do futebol brasileiro, né? Do Flamengo, então, nem se fala, um exemplo de rubro-negrismo, um jogador super engajado com o Flamengo, aquela coisa toda. E sempre ouvi falar que o Mateuzinho achava que era o Leandro, né? Achava que jogava muito mais do que joga. E ele dá uma declaração na mesma festa, dizendo que é melhor que o Danilo foi. Imagina, gente, imagina se o mercado europeu ia abrir as portas para o Mateuzinho, né? É brincadeira isso, é brincadeira, né? Então eu fico consternado até com tamanha ingratidão e prepotência desse jogador, que eu repito, não teve espaço no Flamengo, porque é um jogador fraco, né? Um jogador fraco, nada mais do que isso. E vai ao Corinthians, consegue um título num jogo horroroso entre Palmeiras e Corinthians, uma coisa lá horrorosa, né? 0-0. E depois o Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, e eles trabalharam no Vasco da Gama, dizem que o Campeonato Paulista é muito superior ao Campeonato Carioca, aquela coisa toda. Ora, o futebol do Rio de Janeiro tem 3 dos 4 representantes do Brasil no Mundial de Clubes. E no futebol do Rio de Janeiro, essa dupla não se criou, porque foi eliminada quando dirigia o Vasco da Gama pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. É mole ou quer mais? Ou seja, tudo para fazer média. Tudo para fazer média. Né? É uma questão de fazer média com a torcida do Corinthians, nada mais do que isso. Então, o jogador de futebol, esses casos de ingratidão, assim, eles são pautados por isso. Né? Eu faço média com a torcida que eu estou representando hoje e pronto, acabou. Queria dar um pitaco também sobre Jorge Jesus. O companheiro Mauro César Pereira publicou de forma exclusiva que o Jorge Jesus quer a seleção brasileira e que não tem problema nenhum com o Neymar. Só faltava, gente, o Neymar, que não está jogando nada, nem joga, né? Problemas físicos, coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Só faltava o Neymar dar pitaco ou ter a prerrogativa de opinar em relação ao técnico da seleção brasileira. Isso é uma piada, né? Só no Brasil essas coisas acontecem. Então o Jorge Jesus deve vir à seleção brasileira, acho um golaço, acho que seria o melhor técnico possível para assumir a seleção brasileira, dentre, claro, aqueles nomes que são factíveis, né? Para a seleção brasileira, o Jorge Jesus já expôs várias vezes o desejo dele de assumir a seleção brasileira, então eu acho que é o nome mais factível aí e tal. É um técnico que ajuda a revolucionar o futebol brasileiro, que ainda está muito atrás do futebol da Europa, mas quando ele chega ao Brasil, ele muda o futebol brasileiro de patamar, porque as outras equipes têm que correr atrás, começam a trazer técnicos estrangeiros, e o Jorge Jesus muda esse ponto de vista. Então acho que seria um golaço o Jorge Jesus, de fato, treinar a seleção brasileira. Vai ser ele, eu acho muito bom, e é claro, a gente vai falar mais sobre isso no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.